Olá, esta mensagem ela foi pregada dia 2 de agosto aqui na Igreja Batista Jardim Floresta e eu estou trazendo novamente porque alguns irmãos não puderam estar no culto e tivemos problemas com a transmissão online. Então, para que não percam esta série de mensagens no livro de Filipenses, estou trazendo esta mensagem. Quero lembrá-los a respeito do que nós já temos tratado dentro do livro de Efésios. O apóstolo Paulo, neste momento da carta, que é o capítulo 2, ele vem exortar a igreja, uma exortação teológica a respeito de como aquela igreja deve viver. Afinal, elas estavam enfrentando alguns problemas de unidade dentro da igreja. Então, através do próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo, Paulo vem combater essas dificuldades dentro da igreja de Filipe, mostrando que, como cristãos, eles devem buscar viver da maneira digna do evangelho que eles receberam. Então vamos olhar, vamos analisar, vamos, com a ajuda do Espírito Santo, entender o que Paulo está dizendo nesse texto de Filipenses 2, de 12 a 18, que nós vamos usar hoje para a mensagem com o tema A Alegria na Salvação. Então peço que você possa me acompanhar na leitura da palavra de Deus, que diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixa nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Vamos orar? Pai, mais uma vez eu te peço, Senhor, que na pregação desta palavra, Pai, tu possas me auxiliar e que teu Espírito fale conosco, Senhor. Que sejamos agraciados, ó Pai amado, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem a nos dizer nesta passagem. Assim eu oro em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bom, você percebe aí em Filipenses 2,12 que Paulo começa dizendo assim, meus amados irmãos. Então ele usa essa conjunção para nos indicar que existe algo atrás que precisamos prestar atenção. Existe algo que Paulo já falou e precisamos prestar atenção para concluir o raciocínio dele. E o que Paulo disse antes? Ele disse: Jesus não considerou ser igual a Deus, ele se humilhou em forma de homem, foi obediente ao Pai até a morte e a morte de cruz. Nós vimos domingo passado, utilizando esse mesmo texto de Filipenses, que o Senhor Jesus Cristo, através do seu exemplo de humildade, vem mostrar à igreja que também devemos ser humildes dentro da igreja, servindo uns aos outros. E aqui nesta passagem de Filipenses 2, do 12 até o 18, Paulo vem mostrar o exemplo do Senhor Jesus Cristo em obediência a Deus. E como nós, cristãos, podemos ser obedientes a Deus? Colocando em ação a nossa salvação. Paulo ele não pede que você alcance a tua salvação. Ele não está pedindo aqui que você conquiste a tua salvação. Paulo aqui não coloca em dúvida se talvez você tenha ou não salvação. Ele diz: coloque em ação a salvação de vocês. Em outras traduções dizem: desenvolvei a vossa salvação. Paulo não está se referindo aqui a algo que você vai receber, mas diz respeito a algo que você já recebeu. E por você ter recebido, por você ter ganho tão grande salvação, você precisa desenvolvê-la, colocar em prática a salvação que você recebeu. Então, quando nós falamos a respeito de salvação, precisamos ter em mente que tipo de salvação ele está falando. Porque a Bíblia, ela fala da salvação, mas nós podemos ramificar a salvação em três palavras: a justificação, a santificação e a glorificação. Na justificação, é o ato imediato de Deus que nos permite ser justos, é Deus nos considerando justos.
É aquela salvação imediata. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, você recebe imediatamente a salvação de Deus. Seus pecados são perdoados, você é tirado das trevas para a maravilhosa luz. Você passa a ser considerado justo perante Deus, e é o que diz lá em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta é a salvação imediata que você recebe no fato de Deus te justificar. Depois, nós podemos entender a salvação como um desenvolver. Você vai desenvolvendo a salvação. É o que nós chamamos de santificação. A santificação é o processo pelo qual você se torna cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. E finalmente nós podemos falar de salvação como o seu efeito final sobre nossas vidas. É a salvação finalizada, é o que nós chamamos de glorificação. Quando o Senhor Jesus voltar, te resgatar, te levar para os céus, os seus pecados de fato serão totalmente removidos, a sua mente vai mudar, o seu corpo vai mudar, nós agora receberemos um corpo incorruptível, um corpo perfeito. Esta é a glorificação, é a salvação final. Pois bem, o que Paulo se refere aqui no versículo 12 é que nós recebemos a salvação, e esta salvação ela precisa ser desenvolvida. Paulo se refere ao processo de santificação em nossas vidas. Quando ele diz, coloquem em ação a salvação de vocês, ele está dizendo que uma vez que vocês receberam tão grande salvação, tão grande graça, ela não é um fim em si mesma. Você precisa dar provas desta salvação através de suas ações, através de sua vida prática. Assim, colocar a nossa salvação em ação significa uma luta diária que nós enfrentamos. Agora, enfrentamos contra o pecado? Não. Enfrentamos contra o diabo? Não. De fato, podemos sofrer influências do diabo, podemos sofrer influências do pecado, mas principalmente essa luta que nós enfrentamos nesse processo de santificação é contra nós mesmos. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 22 e 24, Paulo diz, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se de novo homem, criado por semelhança de Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, despir-se do velho homem, é retirar a roupa do velho homem que não pertence mais a você, porque este velho homem, ele se corrompe por desejos enganosos. Agora que recebemos a salvação, os nossos pensamentos, eles são renovados, nós devemos vestir a roupa do velho homem. E o que significa vestir a roupa do novo homem, perdão? Vestir a roupa deste novo homem é ser criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade provenientes da verdade. Então o que a Bíblia nos pede? Para que tiremos esta capa, esta roupa do velho homem que não pertence mais a nós. E agora nós possamos nos vestir do novo homem, criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Porque o propósito de Deus para você, meu irmão, que recebeu tão grande salvação, é que alcance a semelhança de Cristo. Romanos 8:29 diz, pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aquele que de antemão, antes de nós nascermos, já conhecia nós. Ele nos predestinou para tão grande salvação. Ele nos predestinou para sermos iguais, semelhantes ao seu Filho. Então, este processo de santificação que envolve a nossa vida, colocar a nossa salvação em ação, significa que nós percorremos um caminho. Nós temos uma jornada de santidade a ser desenvolvida em nossas vidas. E esta jornada não é fácil. Se nós percebermos, a Bíblia se refere à vida cristã, ela coloca algumas figuras, né, para exemplificar o que seria a vida cristã. Nós vemos ela usando a figura do atleta, a figura do agricultor, a figura do soldado.
E você perceba que o atleta, soldado, agricultor não são atividades fáceis. São atividades que exigem sacrifício, disciplina e esforço. Portanto, esse processo de santificação, ele pode ser duro. E ele pode não, ele é duro. E ele tem um começo, que é o ensino da palavra de Deus. Meu querido irmão, você não pode buscar uma vida santa ou colocar em ação a tua salvação se você não passar pela palavra de Deus. Você não pode pular etapa. Como eu disse, você não pode, na mensagem de domingo, colocar a carroça na frente dos bois na sua vida cristã. Todo cristão precisa passar pelo ensino da palavra de Deus e continuar estudando a palavra de Deus para fortalecer a sua salvação, a sua vida cristã. Na Jardim Floresta, nós temos nos esforçados com seminários, conferências teológicas, insistimos e persistimos que todos os membros façam parte da escola bíblica dominical. Nós retornaremos em breve com os nossos pequenos grupos que terá um foco, que é o ensino da palavra de Deus. Porque nós, como igreja, nós entendemos que apenas o conhecimento da palavra de Deus pode desenvolver a nossa santidade, pode nos ajudar a colocar em ação a nossa salvação. De uma certa forma, é fácil você falar assim, eu quero viver eu quero viver minha vida cristã de uma forma digna do evangelho que eu recebi. O difícil é colocar em ação aquilo que nós falamos. É colocar em prática a vida cristã através de nossas ações, no nosso dia a dia, seja na igreja, seja no trabalho, seja no meio da sociedade. É um esforço que nós temos que fazer diariamente para colocar em ação a nossa salvação. Lá em 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz assim, eu me esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Paulo está falando a respeito da disciplina, do autodomínio, do domínio próprio. Paulo poderia até ter desejos carnais, mas ele lutava contra isto para que não dominasse a ele. Porque se nós deixarmos de qualquer forma, se não vigiarmos, se não buscarmos a nossa santidade, se não estivermos alicerçados na palavra de Deus, a nossa carne vai nos dominar porque ela é forte. Ela vai tomar conta de nós e nós seremos novamente, será que seremos novamente escravos de nossa carne? Não! O Senhor Jesus Cristo, Ele nos libertou. E esta liberdade que Ele nos dá, nos garante sermos mais fortes do que a carne, com a autodisciplina, com o domínio próprio. E é claro, só vamos alcançar isso através da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus. Nós precisamos entender que não é pela nossa força, não é pelo nosso querer. Não é simplesmente porque você diz, agora eu vou ser cristão, que você vai conseguir ser um cristão. Não é simplesmente porque você diz, agora eu vou viver de santidade, que você realmente vai viver em santidade. Há um agir em nós, que é além de nós, que é o próprio Deus. A palavra de Deus diz na sequência, no versículo 13, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. E precisamos entender isso. Por um lado, Paulo diz, coloquem em ação a salvação que você tem. Há uma responsabilidade nossa de colocar em ação a salvação que nós recebemos. Mas depois ele diz que é Deus que realiza em nós o seu querer e o seu realizar. Sem Deus, nada nós podemos fazer. E sabe como isso vai funcionar? Sabe por que você vai colocar a sua salvação em ação? Porque Deus vai agir em você. Sabe por que você consegue crescer em santidade? Sabe por que você consegue viver os frutos do Espírito em tua vida? Sabe por que você consegue pegar a Bíblia e começar a ler, estudar e a orar? Sabe por que você consegue servir na igreja ou resistir aos pecados e tentações? Porque Deus, Ele age ao nível da tua vontade, realizando em você o querer e o realizar dele.
Porque se não for Deus, nós seríamos completamente incapazes de colocar em ação a nossa salvação. Se não for Deus atuando em você, o poder da tua carne é tão grande que você vai escolher os desejos da tua carne. Você vai escolher o pecado, você vai escolher as tentações, você vai escolher as abominações ao Senhor. É por isso que Deus age em nós ao nível do nosso querer, ao nível de nossa vontade, para que nós possamos procurar a Deus e fazer a vontade de Deus. Então, Deus trabalha em nós e Deus continuará trabalhando em nós, pois aquele que começou a boa obra em você, ele vai concluir. O Deus que te deu a salvação, ele também vai trabalhar neste processo de salvação. Isso é importante, meu querido irmão. Sem Deus nada podemos fazer. Se for pela própria vontade, você jamais chegará até Deus. Muito menos teria desejo por Deus. Mas graças a Deus que efetua em nós o seu querer e o seu realizar, de acordo com a boa vontade dele. A nossa salvação, ela vem de Deus. Efésios 2:8 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A nossa santificação também vem de Deus. Filipenses 2:13, como nós já lemos, né? Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua vontade. A vida eterna também que nós vamos receber também é de Deus. Efésios 1, do 13 até o 14 diz, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra do Evangelho, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor de sua glória. Então, nós ouvimos e nós cremos no Evangelho, na palavra da verdade, e este Evangelho nos salvou. E agora nós somos selados, marcados com o Evangelho da promessa. E esse Evangelho da promessa é a garantia da nossa herança, é a garantia do nosso resgate, é a garantia que ele virá nos resgatar e nos levará para o céu e viveremos lá para todo o sempre. Então, você, nós não estamos trabalhando para que de alguma forma possamos merecer a salvação. Nós não estamos nos esforçando para que o favor de Deus possa vir sobre nós, ele possa nos dar a salvação. Não estamos buscando a santidade para possuirmos a salvação ou com medo de perder a salvação. Nós trabalhamos, nós buscamos, nós nos esforçamos em nossa santidade porque nós já temos salvação. Deus já está atuando em nós. Ele atua em cada desejo a fim de buscarmos a santidade. Em outras palavras, se você tem certeza da tua salvação e essa salvação não tem mudado a sua maneira de falar, as suas decisões, a maneira como você enxerga o mundo, bom, talvez não exista razão para você pensar que seja salvo, porque a salvação, ela implica em uma mudança de mente, de comportamento, é revestir de um novo homem, de uma nova criatura. Agora, talvez você já tenha percebido isso, existe o fato de que Deus ele trabalha em nós. E é tudo sobre Deus, é tudo Deus trabalhando em nós. A nossa salvação, nosso progresso na salvação, tudo vem de Deus. É por isso que devemos dar honra, glória e louvor ao nosso Deus. Mas também não podemos tirar a nossa responsabilidade. Lá em 1 Coríntios 15:10 diz que Paulo vai dizer, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo, tá? E aqui, Paulo ele trabalha tanto a capacitação divina como a responsabilidade humana envolvida. Veja bem, tudo é sobre Deus, tudo é Deus agindo sobre nós. É a graça de Deus sendo derramada sobre nós. Mas Paulo ele diz que eu sou o que sou porque a graça de Deus está comigo. Eu trabalhei mais do que todos, mas não fui eu, foi a graça de Deus. Ou seja, Deus age, mas nós temos a nossa mão, nós temos
o nosso trabalho para realizar em nossa vida cristã. Paulo foi discípulo, apóstolo, ele escreveu as cartas, ele sofreu bastante pelo evangelho, por isso que ele diz, trabalhei mais do que todos eles, ele se esforçou, ele deu o seu melhor pela obra, pelo evangelho, contanto ele reconhece que não foi por ele, porque se fosse por ele, ele não faria nada destas coisas, mas foi a graça de Deus que agiu no meio nele, para que ele pudesse ser o apóstolo que foi. Então, observe isso, tá? É Deus agir em nós, mas há uma responsabilidade em nós de colocarmos em ação a nossa salvação. William Hendricks, teólogo, escritor, diz: a torradeira não pode produzir pão torrado a menos que esteja ligada. Ele vai dizer que o ferro elétrico ele é inútil se não estiver conectado ali na tomada, no plug. Ele não vai servir para nada. É a mesma coisa que o Senhor Jesus Cristo diz lá em João 15:4. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem você o poderá dar, se não permaneceres em mim. Se não estivermos ligados, conectados ao Senhor Jesus Cristo, nós não podemos realizar nada. A nossa salvação, ela não vai progredir se não estiver ligada, conectada no Senhor Jesus Cristo. Assim, nós também devemos colocar nossa salvação em ação, permanecendo em um relacionamento vivo, ativo com o Senhor nosso Deus. Agora, o fato de Deus trabalhar em nós, o fato de Deus estar em nós, nós devemos então colocar a nossa salvação em ação com temor e tremor, porque aqui Paulo usa essas duas palavras que parecem sinônimos para tratar a respeito de nossa atitude de reverência, de profundo respeito na presença de Deus, de sensibilidade com a vontade de Deus, sabendo que o Deus que nós servimos é um Deus santo, é um Deus justo e Ele está constantemente à nossa frente, face a face a nos ver. Quantos pecados são cometidos aos olhos de um Deus que é santo? Quantas mentiras são faladas, são ditas diante de um Deus que é justo? Quantos pensamentos imorais diante desta santidade e justiça de Deus? Quando nós pecamos, nós estamos cometendo um ato de abominação a Deus. Deus tem visto todos os nossos atos ilícitos ou nossos pensamentos imorais. E isso tudo é afronta a Deus. Paulo pede para que possamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, porque estamos diante de um Deus santo e justo. Agora, sabemos que nós não temos a capacidade de viver esta vida inteiramente sem pecado. João já diz que aquele que não tem pecado é mentiroso, porque uma hora ou outra, mesmo sendo cristãos, mesmo buscando a santidade, nós podemos pecar, nós podemos errar em nossa santidade. E é por isso que a Bíblia nos exorta a estar sempre em arrependimento, ter um coração contrito, trocar a nossa alegria por lágrimas em arrependimento de pecados. A Bíblia não quer que você tenha uma mente dividida, ame o mundo e ame a Deus. Se por acaso você peca, você precisa chegar a Deus em arrependimento. Se arrepender dos pecados, porque o arrependimento não é apenas quando você crê no Senhor Jesus Cristo, mas é uma constante em nossa vida, porque este corpo que ainda nos atrai para o pecado, ele está constantemente agindo em nós para nos afastar de Deus. E quando percebermos que estamos afastados de Deus, podemos então buscar ao Senhor nosso Deus. E aqui é algo maravilhoso. Porque se Deus está agindo constantemente em nós, quando nós pecamos, o Espírito de Deus continuará agindo. Por que você se sente mal quando você peca? Por que dá aquele aperto no coração? Porque o Espírito Santo é Deus trabalhando em você, revelando que a sua santidade foi manchada e é necessário uma busca pelo Senhor, é uma busca de arrependimento. Bom, entendendo isso, nós vamos dar continuidade aos versículos, porque Paulo ele vem nos mostrar o exemplo de como nós podemos colocar a nossa salvação em ação. E ele diz, façam tudo sem queixas e sem discussões, em Filipenses 2,
14, tá? Lembrando aqui vocês que Paulo está tentando combater a falta de unidade ali nos irmãos da igreja. E quando Paulo diz, olha, desenvolver a salvação de vocês, coloquem em ação a salvação de vocês. Ele vai dizer sem queixas e sem discussões. Ele está indo num ponto, um ponto exato do que ele queria tratar com a igreja de Filipe, mas que serve de lições para nós. Porque se você observar, queixas e discussões eram algo constante no povo de Israel. Veja bem, o povo de Israel foi tirado do Egito, Deus tirou eles da escravidão, Deus estava levando eles para a terra prometida, mas nós vemos um povo murmurador, um povo que se queixava a Deus constantemente. Logo na saída do Egito, quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, eles começaram a se queixar, porque na frente tinha o Mar Vermelho, atrás tinha o exército de Faraó. Eles começaram a se queixar a Deus. E mesmo Deus abrindo o Mar Vermelho, eles começaram a se queixar das águas amargas em Mara. Depois se queixaram no deserto que não tinha comida. Se queixaram que não tinha água em Refidim. Depois eles se queixaram em Cades Barneia, porque os espias, quando eles voltaram, eles disseram que lá na outra terra, na terra que tem mana, leite e mel, era uma terra que tinha gigantes. Eles estavam se queixando de Deus a toda hora, sendo que Deus jamais os abandonou. Deus levou aquele povo para a terra prometida. Mas eles se queixavam. Moisés vai dizer, olha gente, vocês estão se queixando, vocês estão reclamando, vocês estão murmurando. É contra Deus, é contra o Senhor. E nós precisamos prestar atenção em nossa vida, no nosso falar, nos nossos relacionamentos. Será que nós somos pessoas murmuradoras com relação àquilo que nós temos em nossas vidas, às circunstâncias do que Deus tem nos dado? Porque as queixas, meu querido irmão, é um ataque à soberania de Deus. É como se você estivesse dizendo para Deus, Deus, você não sabe como a minha vida tem que ser. Eu sei, e se eu estivesse no seu lugar, eu tomaria melhores decisões do que você. Nós somos instruídos pela palavra de Deus a não sermos murmuradores, queixosos, mas devemos buscar a Deus em oração e súplica sobre tudo o que tem nos acontecido. As discussões, elas são resultados diretos das queixas. Observe uma pessoa que murmura, que queixa constantemente. Provavelmente, ela também é uma pessoa que entra em muitas discussões. Isso diz muito em nossos relacionamentos com a igreja. A queixa dentro da igreja vai provocar discussões. E isso não é bom para a igreja, isso não é bom para o evangelho. Seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo, devemos ser obedientes a Deus, colocar nossa salvação em ação sem queixas e murmurações. Olha só. O objetivo de colocar a fé, colocar em ação a salvação sem queixas e discussões. Versículo 15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. O que Paulo vem nos dizer aqui é que, olha, irmãos, vocês sejam puros. O fato de vocês desenvolverem a santificação, a salvação de vocês, o fato de vocês não terem queixas, discussões no meio de vocês vão se tornar cada vez mais puros, irrepreensíveis e culpáveis diante de Deus, diante de uma geração corrompida, depravada. O mundo que nos cerca, meu irmão, é um mundo que nós não podemos esperar nada além dele, do que esta depravação que nós vimos. Assista a TV, veja os filmes, olhe as conversas das pessoas. Você vai perceber como este mundo, de fato, é um mundo caído. Então, como nós devemos viver neste mundo? Nós devemos ir embora dele, nós devemos trancar as portas da igreja e ir para um local afastado e viver nosso cristianismo isolado? Não! A palavra de Deus que precisamos brilhar como estrelas no universo, precisamos fazer com que a luz de Cristo em nós possa brilhar no meio dessas trevas. E é por isso que devemos viver nossa vida cristã sem queixas, sem discussões, porque as pessoas vão olhar para o nosso estilo de viver, vão olhar para a forma que nós somos igreja, e Cristo pode ser e será revelado. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele veio neste mundo, ele veio trazer luz no meio das trevas, lá em João 1,4. Ele se sentou com pecadores e ele não se contaminou. João 9,5 ele diz, eu
enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas essa mesma palavra Jesus transferiu para os seus apóstolos lá em Mateus 5, do 14 ao 16, quando ele diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Assim, vós sois a luz do mundo. Que esta luz brilhe diante dos homens. A luz, ela precisa brilhar onde ela é mais necessária, ou seja, no meio da escuridão. Paulo vai lembrar lá em Efésios 5, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz, e andai como filhos da luz. O nosso proceder, o nosso falar, as nossas relações, elas devem ser de acordo com o evangelho que nós temos recebido, de acordo com a salvação que nós temos recebido. E por ser de acordo com a salvação, com o evangelho, esta luz vai brilhar no meio de um mundo mal, depravado. O mundo, que meu querido irmão, ele pode até ignorar os nossos argumentos, ele pode até não concordar com a forma como nós vemos o próprio mundo ou a nossa relação com Deus. O mundo pode nos considerar loucos, por exemplo, quando nós defendemos que os nossos filhos eles precisam ser disciplinados, e muitas vezes nós podemos usar a palmada como um meio de discipliná-los. Nós aprendemos em um curso que nós fazemos aqui na igreja que a palmada é o último recurso que nós temos, mas que, se for necessário, nós podemos usar para que os nossos filhos sejam disciplinados no caminho que eles devem andar. Nós não concordamos com o aborto, não concordamos com a cartilha LGBT, e o mundo pode olhar para nós e nos chamarmos de loucos, de lunáticos, de retrógrados. Bom, o mundo não pode fechar os olhos para a nossa conduta, a nossa forma de viver, o nosso bom testemunho. Então devemos buscar esse bom testemunho para sermos luz neste mundo. E sempre que tivermos oportunidade, falar do Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo diz em Filipenses 2,16, retendo firmemente a palavra da vida. A palavra da vida aqui significa o Evangelho. É reter o Evangelho em nossas vidas. É trazer o Evangelho para dentro de nós e viver este Evangelho. Que as pessoas têm que perceber o evangelho que nós vivemos, elas têm que olhar para nós e ver que Cristo trabalha em nós, Cristo está em nós e nós vivemos para Cristo. Para chegarmos ao final desta mensagem, você pode de repente chegar diante do Senhor e dizer: mas lá na terra eu vivi uma vida boa, tive emprego, tive carro, tive uma boa família. Bom, você pode se gabar de muitas coisas que você fez aqui na terra, mas no final o que realmente importa para a nossa vida é o impacto que nós tivemos na vida de outras pessoas, na vida de nossa igreja, da nossa santidade. Todo o resto, de fato, vai desaparecer. Nós precisamos nos importar com a maneira que nós vivemos hoje, colocando em ação a nossa salvação com temor e tremor, sem queixas nem discussões, para sermos luz em um mundo depravado, retendo em nós o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, igreja, que possamos estar firmemente alicerçados no Senhor, buscando, desenvolvendo a nossa salvação. Como igreja, nós assumimos o compromisso de trazer o ensino da palavra de Deus, mas peço encarecidamente que você também possa buscar ao Senhor dia após dia, para que a tua salvação possa ser desenvolvida. Paulo, ele conclui no versículo 17 e versículo 18, dizendo: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida,
sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e se regozijem comigo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu sei que vocês estão preocupados com a minha situação. Estou na prisão e posso ser executado a qualquer momento, mas a minha vida não é a coisa mais importante. É a sua fé que realmente conta. Sua fé é a oferta principal. Minha vida é apenas a oferta de bebida que é derramada no final. Paulo, ele considerou a sua vida, de fato, sem muito valor. Se ele fosse morrer, bom, que morresse, mas o que ele queria ver, o que traria alegria para ele, é a fé sendo desenvolvida na vida dos filipenses. O que pode trazer alegria para Paulo era a salvação colocada em ação na vida prática daqueles irmãos. Que nós também possamos ter alegria na nossa salvação. A salvação que temos recebido do Senhor Jesus Cristo, que nos garante o céu. Mas enquanto nós estivermos nesta terra, precisamos desenvolvê-la, colocar em prática. Que o Evangelho esteja em nossas vidas tão fortemente incutido que cada ação, cada atitude possa resplandecer a luz de Cristo neste mundo mal. Que Deus nos abençoe. Deixa eu orar pela tua vida, Senhor. Obrigado, Pai, pelo momento aqui com os meus irmãos, ó Deus. E peço que teu Espírito Santo possa confirmar as tuas palavras. Somente aquilo que vem de ti, Senhor, possa ficar guardado em nossas mentes e corações, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela tão grande salvação. E nos ajude, Pai, a desenvolver esta salvação com temor e tremor, a fim de sermos luz neste mundo mal, ó Deus amado. Que o Evangelho, ó Deus, esteja tão fortemente arraigado dentro de nós, Senhor, que nosso proceder, nossa atitude, nosso falar possa resplandecer a luz de Cristo, ó Pai. Obrigado por tudo, Deus, assim eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe. Domingo, a Igreja Batista Jardim Floresta estará novamente com as portas abertas, com todas as medidas de segurança, né? E você é bem-vindo a estar conosco. Deus lhe abençoe.